A história de Israel na Bíblia começa com os relatos do Antigo Testamento, que descrevem a jornada do povo hebreu desde os tempos antigos até a formação de uma nação unificada. De acordo com as Escrituras, o patriarca Abraão foi escolhido por Deus para ser o progenitor de uma grande nação. Mais tarde, seu filho Isaque e seu neto Jacó, também conhecido como Israel, desempenharam papéis cruciais na história do povo de Israel. A narrativa bíblica continua com os descendentes de Jacó, que se tornaram conhecidos como os 12 filhos de Israel e deram origem às 12 tribos de Israel. No entanto, devido a uma grande fome, a família de Jacó migrou para o Egito, onde seus descendentes foram submetidos à escravidão por muitos anos. A história de Moisés e do Êxodo é outro marco significativo na história de Israel. De acordo com a Bíblia, Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão egípcia e levá-los de volta à terra prometida, que mais tarde seria conhecida como Israel. O relato do Êxodo é considerado um dos eventos mais importantes na história de Israel e tem uma importância central no judaísmo. Após a libertação do povo de Israel do Egito, a Bíblia descreve sua jornada no deserto, onde enfrentaram inúmeros desafios e provações. Durante esse tempo, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos e outros preceitos para guiar o povo de Israel em sua jornada espiritual e social. A próxima etapa importante na história de Israel é a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. As narrativas bíblicas descrevem como as 12 tribos de Israel gradualmente estabeleceram seu domínio na terra que Deus lhes havia prometido. Posteriormente, os israelitas instituíram uma monarquia, com Saul sendo o primeiro rei de Israel, seguido por Davi e Salomão. Durante o reinado de Davi, Israel atingiu seu apogeu em termos de poder e influência na região. O Templo de Salomão foi construído em Jerusalém como um local sagrado de adoração, consolidando a cidade como o centro espiritual e político de Israel. No entanto, a história de Israel na Bíblia também é marcada por divisões e conflitos. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Isso eventualmente levou à queda de ambas as nações, com o reino de Israel sendo conquistado pelos assírios e o reino de Judá caindo sob o domínio dos babilônios. A destruição do Templo de Salomão e o exílio babilônico foram eventos cruciais na história de Israel, que tiveram um impacto duradouro na identidade do povo judeu. No entanto, a Bíblia também registra a esperança de restauração e redenção, com profecias de um retorno à terra prometida e de uma era de renovação espiritual e física para o povo de Israel. O período do retorno do exílio foi marcado pela reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém, com a liderança de figuras como Esdras e Neemias. A história de Israel continua a ser registrada nos livros proféticos históricos do Antigo Testamento, que documentam os desafios e triunfos do povo de Israel enquanto buscavam manter sua fé e identidade em face de adversidades políticas e religiosas. No Novo Testamento, a história de Israel é conectada ao contexto da vida de Jesus Cristo e do surgimento do cristianismo. A vida e os ensinamentos de Jesus são amplamente contextualizados dentro da tradição judaica, com Jesus frequentemente referenciando as escrituras hebraicas e os profetas do Antigo Testamento em seus discursos e parábolas. A história de Israel continua a influenciar a teologia e a espiritualidade cristãs, fornecendo um pano de fundo crucial para a compreensão da fé cristã e de suas raízes judaicas. Essa é uma breve síntese da história de Israel segundo a Bíblia, destacando alguns dos momentos mais significativos e personagens importantes ao longo dos tempos. A história de Israel continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo insights sobre fé, identidade e a jornada espiritual da humanidade. A história de Israel continua a se desdobrar através dos relatos bíblicos e das tradições históricas e teológicas que se desenvolveram ao longo dos séculos. No período do Segundo Templo, após o retorno do exílio, o povo de Israel enfrentou desafios contínuos, incluindo o domínio de sucessivos impérios estrangeiros, como o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. A resistência judaica a esses poderes opressivos, juntamente com a preservação de sua fé e tradições, desempenhou um papel crucial na formação da identidade judaica. Durante o período do domínio romano, a figura de Jesus Cristo emerge como uma figura central na narrativa bíblica. De acordo com os relatos do Novo Testamento, Jesus nasceu e viveu na região da Palestina, que na época era controlada pelo Império Romano. Seus ensinamentos, milagres e sacrifício na cruz se tornaram fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo, que eventualmente se separou do judaísmo como uma religião distinta. Após a crucificação de Jesus e a subsequente ressurreição, o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo mediterrâneo e além, encontrando seguidores entre judeus e gentios. Ao mesmo tempo, a comunidade judaica continuou a enfrentar desafios e perseguições sob o domínio romano, culminando na destruição do Segundo Templo em Jerusalém no ano 70 d.C.
A diáspora judaica, ou dispersão do povo judeu em várias partes do mundo, tornou-se um fenômeno significativo após a destruição do templo. Comunidades judaicas foram estabelecidas em várias regiões, incluindo a Europa, o Oriente Médio, a África e além. Ao longo dos séculos, os judeus enfrentaram discriminação, perseguição e pogroms em diferentes partes do mundo, o que moldou a experiência e a identidade judaica em diáspora. No entanto, apesar dos desafios enfrentados ao longo da história, o povo judeu manteve sua fé, tradições e identidade cultural em diversas comunidades ao redor do mundo. A esperança de retorno à Terra Prometida e a restauração de Israel permaneceram fundamentais no pensamento judaico e influenciaram movimentos de retorno à Palestina ao longo dos séculos. No final do século XIX e início do século XX, o movimento sionista ganhou força como uma resposta ao antissemitismo e às dificuldades enfrentadas pelos judeus na diáspora. Esse movimento buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, e em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado, marcando um marco significativo na história judaica moderna e na história do Oriente Médio. Desde então, Israel tem sido um ponto central de tensões geopolíticas e conflitos na região, com questões complexas e disputas territoriais desafiando constantemente a estabilidade e a paz na área. A história de Israel continua a evoluir no contexto geopolítico e social contemporâneo, com desafios e oportunidades que moldam o destino e a identidade do país e do povo judeu. Essa narrativa resumida destaca a rica e complexa história de Israel, desde os primeiros relatos bíblicos até os desafios contemporâneos enfrentados pelo Estado de Israel e pela comunidade judaica global. A história de Israel continua a ser uma fonte de inspiração, reflexão e debate, refletindo a resistência, a resiliência e a busca contínua por segurança, paz e prosperidade.